Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Obrigado pela audiência, obrigado pelos likes, obrigado pelas inscrições. Agradeço muitíssimo mesmo você está acompanhando, né, esse canal aí, Café Pingado, Ciências Sociais, Direito e Geeks. Né, nós já temos aí algum material publicado, tem as duas primeiras aulas sobre Pierre Bourdieu, como foi a chamada inicial para o canal. Temos dicas de documentário, temos, né, a dica de entrevista, né, temos o primeiro tema geek e hoje nós vamos à nossa primeira aula realmente de Sociologia Básica. Essa aula de Sociologia Básica, né, partindo de toda a formação que eu tive lá no UPERJ, né, da Universidade Cândido Mendes, e que me possibilitou me tornar professor de Ciências Sociais. Né, professor de Direito eu já sou, como eu já cheguei a pontuar com vocês, em virtude da minha formação pedagógica para docentes, que é a licenciatura plena, que eu fiz em Direito e Legislação. Então, eu tenho muito orgulho, né, muita honra de poder estar compartilhando com vocês alguns pontos de vista, né, com essa liberdade de cátedra aí que o professor tem, para que a gente possa abordar melhor cada aspecto da matéria, né, ou dos assuntos. Então, eu agradeço muito, né, mais uma vez a todos vocês. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é, se inscreva, né? Os nossos temas são temas muito bacanas, né? De poder analisar, de poder curtir, de poder analisar, de poder conversar, de poder discutir, de poder trocar ideias. Então é esse aí o mote do canal, né? O objetivo que eu pretendo, ou que eu pretendia com o canal, e que agora não faz só parte de mim, né? O canal no YouTube já é algo comunitário, então é isso aí o que eu pretendia com o nosso canal. Bom, eu queria também poder falar um pouco sobre esse momento atual que a gente está vivendo. Esse momento aí da pandemia, né, de coronavírus no Brasil, hoje é 7 de maio de 2020, e a gente está aí na casa de 100 mil casos aqui no Brasil, passando de 100 mil, com 8.500 mortes, né? Ontem, hoje, infelizmente, esse número deve ser atualizado. Então, essa pandemia do coronavírus, pelo aspecto sociológico, né, puro, ela é uma pandemia que traz uma carga de mudança, né, de alteração do cotidiano muito profunda, né, e muito interessante de poder observar. Por quê? Porque, por exemplo, né, no meu caso mesmo, eu tinha essa inscrição no YouTube desde 2011, com possibilidade de criar um canal. Só que a questão da quarentena, da obrigatoriedade de permanecer nas residências, né, no lar, para evitar o contágio, né, para evitar que a curva de contágio ela cresça muito, acarretou que eu pudesse ter um tempo, né, à parte, além do trabalho que eu continuo fazendo home office, aqui em casa, de criar esse canal e de alimentá-lo, né, com essas dicas, com essas aulas, né, e com esse formato. Então é muito interessante a gente analisar que a nossa sociabilidade ela está profundamente alterada. Esta alteração, né, você pode observar claramente, não só pelo que é visível, né, a olho nu para nós, que é a ausência, por exemplo, de movimento nas ruas, né, o comércio fechado, a ausência de uma circulação maior, né, nos bairros, nas cidades, etc. Nós temos eventos inéditos assim, que talvez no século passado não tenham ocorrido como está ocorrendo agora. Por exemplo, uma Olimpíada inteira ser cancelada. Por exemplo, os campeonatos, né, de futebol, não só nacionais como internacionais, também estarem paralisados. Outras modalidades esportivas da mesma maneira, né? A gente vem acompanhando na mídia que agora os treinos que eram feitos nos centros de treinamentos dos clubes, né, estão sendo feitos em casa. Então é uma live ali múltipla com um preparador físico treinando os atletas, né, com uma série de dicas, de informações que são levadas para eles através de programas, né, através da informática, da internet e desses meios tecnológicos de comunicação. Então,
essa sociabilidade nova, que agora é nova e que vai passar a gerar um novo normal, né, como tem se dito muito, essa sociabilidade nova, ela é uma sociabilidade que já está sendo alvo de investigação sociológica. Né? Existem fóruns, existem grupos, no Facebook eu já conheço e participo como observador de um deles, onde os professores, né, mestres, doutores, pesquisadores em ciências sociais, notadamente na sociologia, têm tido essa questão de, vamos dizer assim, observar o cotidiano para que possa haver uma análise de quanto está sendo alterada a rotina de cada pessoa, de cada família, de cada núcleo social, de cada agente social que somos nós, né? Frente a essa pandemia que está atingindo não só o Rio de Janeiro, como o Brasil todo. E por que eu quero falar hoje da sociologia e trazer essa aula de sociologia básica? Né? Porque a sociologia, ela é a ciência matriz. Através da sociologia e das ciências sociais você tem, né, um arcabouço de todas as outras ciências. Então a sociologia passa a ser, dentre as ciências, né, uma das mais destacadas e importantes para fazer a análise, seja quantitativa, seja qualitativa, seja de interação entre os agentes sociais, seja de interação entre comunidades, né, entre grupos sociais, né? Então ela acaba sendo importantíssima para a gente poder analisar, né, e chegar a uma conclusão da importância que tem a sociologia nos dias de hoje. E o direito vem logo em seguida, porque o direito passa a ser o quê? Uma ciência do cotidiano. Né? O direito é a ciência do cotidiano, o que na nossa vida não envolve o direito, né? Desde o nascimento, desde o registro desse nascimento no cartório de registro civil de pessoas naturais, como óbito também no mesmo cartório, né? Desde as questões contratuais básicas da relação de consumo, da relação de trabalho, relação de família, relação civil. Então você vê a importância que tem o direito também, né? Que a gente pode enquadrar como temas e matérias importantes. Então, gente, vamos à nossa primeira aula de Sociologia Básica, né? Obrigado novamente, né? Eu não me canso de agradecer aí a sua audiência, né? A sua atenção, né? Com o meu canal e com esses temas que eu trago, que é justamente para a gente poder, nesse momento tão difícil, né? Tão duro e tão complicado, ter a oportunidade de ter um entretenimento, né? Um pensamento um pouquinho mais aprofundado em relação a coisas que nos cercam. Então vamos lá? Vamos para a nossa aula? Vamos acompanhar então a nossa primeira tela aí. Sociologia Básica. Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Eu já tinha mencionado isso naquele primeiro vídeo lá onde eu falei da introdução a Pierre Bourdieu, né? Então a sociologia, ela é estabelecida a partir do século XIX, né? Revolução Industrial. Então essa é uma informação para a gente pontuar e registrar. Ciência política vem da tradição greco-romana. A antropologia é o estudo totalizante do homem. Também cheguei a mencionar na primeira aula de Pierre Bourdieu, né, na introdução, a questão de Claude Lévi-Strauss, que foi um dos maiores antropólogos do mundo, e qual era o mote de estudo dele. E a ciência, né, como um todo? A ciência em si nasce com Galileu na Revolução Científica. E qual é, então, vamos dizer assim, essa missão da ciência? Né? É delimitar, é recortar o objeto a ser estudado, no caso, a sociedade. Então a gente tem a possibilidade de, através da ciência, ter esse recorte, né? Ter essa informação com uma lupa mais detalhada dentro de determinada situação social. Por exemplo, você tem a sociologia do trabalho, você tem a sociologia jurídica, né? Você tem a sociologia da filosofia e assim por diante. Você tem vários ramos da sociologia especificamente que abordam vários aspectos da nossa, vamos dizer assim, intrincada, né, e complexa realidade social, tá? Vamos lá. A aplicação da racionalidade de forma evidente. Abandona-se os relatos e explica-se através da observação dos objetos de estudo.
A ciência moderna nasce da medição, controle e delimitação do objeto a ser observado. O homem, então, passa a intervir na natureza. Com Augusto Comte, eu já citei Comte, né? Augusto Comte, eu já citei ele naquela aula de introdução a Pierre Bourdieu, tá? É um dos primeiros pensadores, né, da sociologia e o primeiro que traz realmente esse nome, sociologia, para essa cadeira, para essa matéria que a gente está analisando. Então, com Augusto Comte, nós temos a tentativa de implementar uma física do social e a indicação da sociologia como ciência-mãe. Nasce, então, o positivismo. Comte procurou tratar os fatos sociais dissociados de quaisquer fatos psíquicos, metafísicos e teológicos. O obstáculo para Comte foi qual? Né? Foi aplicar métodos próprios das ciências exatas nas ciências sociais. Por quê? Porque o obstáculo dele maior foi a imprevisibilidade. Você não tem como fazer uma previsibilidade de ciências exatas na questão da interação social, da relação entre os agentes sociais, né? Entre a ação social e a relação social. Não tem como fazer uma previsão. É justamente o que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, como eu falei no início do vídeo, é um outro tipo de sociabilidade. É uma sociabilidade que está sendo alterada e transformada. A gente vai abrir uma aspas aí, por quê? Porque podemos pontuar a inauguração do pensamento político moderno como sendo inaugurado em Florença, né, entre 1513 e 1515. Por quê? Por Maquiavel, com a obra O Príncipe. Então, por isso que a gente sempre fala que ciências sociais é a sociologia, é a ciência política, por isso a menção a Maquiavel, né, e é também a antropologia. E o que é comunidade? É um conjunto natural do aglomerado de pessoas. O que é sociedade? Você tem a sociedade histórica, voluntária e humana. A sociedade voluntária através do pacto social, com a teoria dos pensadores contratualistas, né? Com Hobbes, Locke e Rousseau, por exemplo, que fizeram toda a estrutura do Estado moderno, por exemplo, que nós temos hoje, é baseada no pensamento, né, do contrato social. Então é muito importante, porque isso é ciência política também pura, né? Isso é ciência política pura. Até o século XVII, a religião oferecia uma visão global do mundo e de seus processos. Porém, a mudança intelectual, notadamente através do iluminismo, abre as portas para uma reflexão sobre o mundo social. O social passa então a ser visto como esfera específica da vida humana, regida por mecanismos e processos objetivos que poderiam ser conhecidos e traduzidos em hipóteses e leis. Surge então um pensamento autônomo sobre o social. E aí, como eu falei naquela aula lá atrás, né? Tradição sociológica por grandes autores. Augusto Comte, Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx e Pierre Bourdieu. Então, gente, é importante, né, a gente ter essa reflexão do encaixe da sociologia dentro da história da antropologia e da ciência política também. Você tem, então, a inauguração do pensamento político com Maquiavel, né? O que seria a modernidade do pensamento político hoje, começa lá em Maquiavel entre 1503 e 1515, com a obra O Príncipe. E a gente tem, então, uma análise da questão da sociedade, imbrincada com a ciência política, né? Lógico, com essa questão dos contratualistas, como eu já falei. Então você tem os contratualistas, Locke, Hobbes e Rousseau, com a teoria do contrato social, que fundamenta verdadeiramente toda a teoria política que vige ainda na data de hoje. E aí você chega então à sociologia, que você tem o despertar, vamos dizer assim, do pensamento, da cientificidade, né, sociológica no século XIX, basicamente com a Revolução Industrial. E aí eu falei ali os nomes de alguns autores fundamentais para o estudo da sociologia, porque foram pesquisadores. A Émile Durkheim, ele faz a análise, né, da sociologia através do ordenamento moral e da coesão social, para vocês terem uma ideia. Né? O Karl Marx, ele faz uma análise do conflito e da desigualdade na sociedade capitalista. Você tem Max Weber, né, que faz a análise, né, da modernidade, da burocracia, né, e da modernidade quanto à situação sociológica de análise do contexto social que ele estava inserido. Então você nunca vai ter o pensamento desses autores
completamente separados, porque há pontos de convergência entre todos eles e há pontos de análise fundamentais. Por isso que eu escolhi então Pierre Bourdieu, porque Bourdieu, sem sombra de dúvida, por ser um dos maiores sociólogos do século XX, traz não só uma análise desses pensadores clássicos da sociologia, como apresenta também um novo pensamento social. E aí você vai me perguntar, no Brasil nós temos sociólogos, né, de escola, né, que foram lembrados ou que são mencionados? Com certeza. Você tem Antônio Cândido, um grande sociólogo, você tem Florestan Fernandes, você tem nosso sociólogo aí mais atuante, né, no momento, aí no século XXI aqui no Brasil, Gessé Souza. Então são nomes fundamentais ligados à academia aqui no Brasil, né, em ciências sociais e em sociologia. Então, perceba bem a importância da sociologia, como é fundamental você esquecer a conversa, né, de boteco, né, que às vezes a gente escuta que sociologia é esquerdista, é coisa de esquerda, é coisa de marxista puro. Lógico que Karl Marx é uma contribuição fundamental para o pensamento sociológico, mas Marx nunca foi sociólogo. Karl Marx nunca foi sociólogo. Ele foi filósofo, foi economista, né? Foi um grande pensador dos temas sociais, mas ele não foi sociólogo em si, entendeu? Então é muito importante você ter essa percepção. Auguste Comte já lança então os fundamentos do tema, né, ou do contexto da sociologia. Ele inaugura esse nome, sociologia. Émile Durkheim aprofunda, né, de uma forma rigorosa, severa o estudo da sociedade. Né? Émile Durkheim tem estudos profundos quanto às questões de religião, quanto às questões de suicídio, por exemplo. Max Weber é impressionante, né? Max Weber fala da burocracia, fala da tecnocracia desse mundo moderno. Né? Ele tem a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para vocês terem uma ideia da análise sociológica que Max Weber tem. E Pierre Bourdieu a gente está curtindo, né, juntos. Estamos então em conjunto aprendendo, né, um pouco sobre esse grande pensador, sociólogo, né, da França, Pierre Bourdieu. Nós não encerramos ainda as aulas dele, vamos continuar com as aulas e depois da última aula sobre Pierre Bourdieu a gente vai então fazer a publicação de um vídeo documentário, na realidade, sobre a vida dele, para vocês terem uma ideia de quem ele foi mais de perto, né? Tirar essa questão só da aula em si. Então vamos aprofundar mais um pouquinho esse tema, eu acho que é importante, vamos lá. Bom, essa obra aqui, né, é uma obra da editora Globo sobre a sociologia, né? Como se fosse um vade-mecum, um manual da sociologia. Então vamos lá. Os seres humanos são criaturas sociais. Em toda a nossa evolução, desde que éramos caçadores-coletores, tendemos a viver e a trabalhar em grupos sociais, os quais se tornaram cada vez maiores e mais complexos. Esses grupos têm variado de unidades familiares simples, passando por clãs e tribos, vilas e povoados, até as cidades e estados-nações. Nossa inclinação natural a viver e trabalhar juntos nos levou a formar sociedades civis, que têm sido moldadas pelo crescimento de nosso conhecimento e pela sofisticação de nossa tecnologia. Por outro lado, a natureza da sociedade em que vivemos influencia nosso comportamento social, afetando praticamente cada aspecto de nossa vida. A sociologia é o estudo de como os indivíduos se comportam em grupos e como seu comportamento é moldado por esses grupos, ou seja, como os grupos são formados, quais as dinâmicas que os sustentam e como essas dinâmicas mantêm e alteram o grupo ou como produzem mudanças sociais. Hoje, o escopo da sociologia vai desde o estudo teórico de processos, estruturas e sistemas sociais até a aplicação dessas teorias como parte da política social. E já que a sociedade é uma coletânea de pessoas individuais, existe uma conexão inevitável entre as estruturas da sociedade como um todo e o comportamento de seus membros individuais. Os sociólogos, portanto, tendem a focar as instituições e a organização da sociedade, seus vários agrupamentos sociais e suas estratificações, bem como a interação e as experiências dos indivíduos. Talvez, para nossa surpresa, a sociologia é uma disciplina relativamente moderna. Apesar de filósofos da China e da Grécia Antiga reconhecerem
a existência da sociedade civil e os benefícios da ordem social, suas preocupações eram mais políticas que sociológicas. Como a sociedade deveria ser organizada e governada em vez de um estudo da própria sociedade. Mas, assim como a filosofia política surgiu dessas civilizações, a sociologia nasceu do resultado das profundas mudanças na sociedade ocidental durante o Iluminismo. Essas mudanças tiveram vários aspectos, mais notavelmente os avanços tecnológicos que aperfeiçoaram as máquinas, levando à Revolução Industrial, mudando radicalmente os métodos de produção e criando cidades industriais prósperas. As certezas tradicionais baseadas nas crenças religiosas foram questionadas pela filosofia do Iluminismo. Não foi só a autoridade da Igreja que foi minada pela chamada Era da Razão. A velha ordem das monarquias e das aristocracias estava sob ameaça, com demandas por um governo mais representativo, desencadeando as revoluções na América e na França. Então, gente, o que a gente pode analisar aqui, né? É importante tecer essa consideração quanto à modernidade. O que seria a modernidade, né? O que seria o tempo moderno? Então, a modernidade, através do aspecto puramente sociológico, ela nasce a partir do século XIX com a Revolução Industrial, e depois você tem o que seria uma época pós-moderna. Isso é bastante controverso entre os autores. Você tem uma matéria chamada História do Tempo Presente, que eu também não conhecia, fui conhecer na graduação lá no meu PES de Ciências Sociais. A História do Tempo Presente tem a marcação da época moderna da Segunda Guerra Mundial para cá. Mas, de uma forma invariável, pela própria história, a gente pode reconhecer a época da expansão marítima, né? Ou da expansão ultramarina, da colonização, da época dos impérios, etc., das conquistas, né, da América e tudo. Você pode considerar que seria, né, uma pré-modernidade, vamos dizer assim, para o que fosse então estabelecido como o que a gente tem hoje, né, que é uma sociedade fundada basicamente e quase que em sua totalidade no regime capitalista. Então é importante traçar esses limites quanto à época moderna e quanto a o que é ou não considerado uma modernidade, pré-modernidade e pós-modernidade. Vamos então para uma outra leitura que a gente vai compreender um pouquinho melhor. Essa leitura é do Almanaque de Sociologia. Então vamos lá, o surgimento da sociologia como ciência. A sociologia surgiu como ciência no século XIX, na Europa, e retrata a manifestação do pensamento moderno. Ela nasceu atrelada à estruturação da sociedade ocidental e sua origem está marcada por um contexto histórico e intelectual intenso. A sua formação ocorreu em função de uma sucessão de fatores, como da decadência da sociedade feudal e a consolidação da sociedade capitalista, das transformações econômicas, políticas e culturais vivenciadas no século XVIII e das revoluções industrial e francesa. Isso mencionado por Martins na sua obra de 1984. A partir da metade do século XV, a Europa medieval iniciou o processo de expansão marítima e comercial, e com isso o plano das ideias também mudou. O período conhecido por renascentista despertou na sociedade a exigência da distinção entre os conhecimentos especulativos de senso comum e de inquirição científica. Esse processo possui dois lados. Alguns historiadores consideram os fatores positivos e outros fatores negativos. Aqueles que consideram os fatores positivos entendem que as mudanças ocorridas na Europa, principalmente nos países mais desenvolvidos, foram a ampliação do comércio, da navegação, do contato com outros povos e pela proliferação de obras literárias, filosóficas e de arte, promovendo o renascimento da cultura e da erudição. Já os historiadores pessimistas apontam que essa época foi um período de grande turbulência social e política, pela falta de unidade política e religiosa, conflitos entre as nações, as guerras intermináveis, as inquisições e as perseguições religiosas, entre outros. O Renascimento tem por característica a nova postura do homem ocidental diante da natureza do conhecimento, como mencionou Costa, né, na obra de 1997. Um dos principais aspectos do Renascimento é a ruptura com os dogmas e preceitos religiosos. Iluminismo, ou o século das luzes, foi um movimento cultural do século XVIII que procurou fazer com que as pessoas usassem a razão
e o conhecimento científico para compreenderem o mundo ao seu redor. O iluminismo foi uma corrente do pensamento determinante para o período moderno, porque rompeu definitivamente com a influência da religião, que deu ênfase às ideias de progresso e também ao conhecimento racional, como meio para a superação de preconceitos e ideologias tradicionais. O racionalismo foi uma corrente de pensamento que empregava o conhecimento sistemático da razão, fundamental para libertar o conhecimento do controle da igreja e formular um conhecimento diante dos fenômenos da natureza e da cultura. O iluminismo influenciou sobremaneira a Revolução Francesa. Enquanto área de conhecimento, a sociologia surgiu posteriormente à Revolução Científica. Revolução Científica que se deu entre os séculos XVI e XVIII. O período dessa revolução foi marcado pela desvinculação entre a filosofia e a ciência, que passa a ser um tipo de conhecimento prático e estruturado, tendo por lema ver para crer, e negando, em especial, as interpretações e explicações religiosas que dominaram a Europa da Idade Média. Como a sociologia surgiu posteriormente às ciências naturais, física, química, biologia, astronomia, etc., e outras ciências sociais, filosofia, ciência política, etc., ela foi significativamente influenciada por elas, como veremos mais adiante no capítulo sobre o positivismo. Aí a gente só vai fazer então aqui a leitura final para a gente poder terminar nossa aula de hoje. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra a partir dos anos 1760 e se espalhou por vários lugares do mundo. A primeira máquina industrial foi usada para a fabricação de tecidos. Em 1780, James Watt inventou a máquina a vapor e em 1823, George Stephenson inventou o trem de ferro. Até o século XVIII eram poucos os inventos, mas depois dessa data, os inventos se multiplicaram. No século XX, muitos milhares de inventos transformaram radicalmente a vida humana, conforme Mora anda em 2006, obra dele, né? A base da Revolução Industrial foi a sucessão de inventos mecânicos e os consequentes ganhos de produtividade. Essa transformação tecnológica trouxe impactos econômicos, sociais e culturais, favorecendo a consolidação da burguesia como uma nova classe dirigente. A Revolução Industrial representou o triunfo da indústria capitalista, capitaneada pelos donos das fábricas que concentraram aos poucos as máquinas, a terra e as ferramentas e converteram os homens em meros trabalhadores despossuídos. A Revolução também provocou a mudança radical do cenário da Inglaterra em curto espaço de tempo, entre 1780 e 1860. Com a população rural dispersa, o país passou a comportar cidades com alta densidade populacional e grandes indústrias. Automaticamente, a sociedade rural e feudal se desintegrou. A atividade artesanal se tornou manufatureira e, por fim, fabril, ocasionando o êxodo rural e o ingresso de mulheres e crianças nos quadros de trabalhadores das fábricas com altas jornadas de trabalho e baixa remuneração. Atrelado a isso, soma-se a mudança às formas habituais de vida, porque muitos trabalhadores rurais e artesãos, por exemplo, tiveram de mudar de trabalho, ao qual aprenderam de seus pais desde criança sair de suas moradias para fixarem residências em cidades que cresceram vertiginosamente em curto espaço de tempo. Essas cidades não possuíam estruturas adequadas de moradia, saneamento básico, saúde, etc. Além do aumento do desemprego, alcoolismo, violência e vários outros fenômenos sociais, jamais vivenciados na Europa. Como consequência, essa sociedade que até então era rural, sobrevivia das atividades agrícolas, passou a ser urbanizada e industrializada, modificando radicalmente as formas habituais de vida patriarcais e tradicionais, para uma sociedade moderna e com vários problemas sociais, ocasionados por um crescimento urbano e demográfico desgovernado. A ascensão do capitalismo colocou a sociedade em um plano de análise, contribuindo na construção de explicações elaboradas cientificamente. Para a gente fechar, aí só um último trecho quanto à Revolução Francesa, que a gente tinha comentado anteriormente. A Revolução Francesa, 1789 a 1799, período de intensa agitação política e social na França, acelerou o pensamento sistemático sobre o mundo social. Foi o levante do povo francês contra os abusos dos reis e contra os privilégios dos nobres. A Revolução tinha os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, porque todos os homens nascem iguais e livres, resumindo os desejos dos trabalhadores, dos camponeses e da burguesia. Seus dois maiores legados foram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e do regime republicano.
A Revolução Francesa foi eminentemente política e culminou na queda da monarquia e no golpe de Estado de Napoleão Bonaparte, o general francês mais popular e famoso da época, conhecido como Golpe 18 de Brumário, que iniciou a ditadura napoleônica na França, ocorrido após o período conhecido como Diretório, entre 1794 a 1799, uma fase marcada pelo retorno da alta burguesia ao poder e pelo aumento do prestígio do exército. Ao tomar o poder, a burguesia investiu contra os fundamentos da sociedade feudal e do Estado monárquico. A burguesia tentou construir um Estado com autonomia perante a Igreja Católica, e que protegesse e incentivasse as empresas capitalistas. Nas palavras de Martins, na obra que já citamos, né, de 1984, página 24. O objetivo da Revolução de 1789 não era apenas mudar a estrutura do Estado, mas abolir radicalmente a antiga forma de sociedade com suas instituições tradicionais, seus costumes e hábitos arraigados, e, ao mesmo tempo, promover profundas inovações na economia, na política, na vida cultural, etc. É dentro desse contexto que se situa a abolição dos grêmios e das corporações, e a promulgação de uma legislação que limitava os poderes patriarcais da família, coibindo os abusos da autoridade do pai, forçando a uma divisão igualitária da propriedade. A Revolução desferiu seus golpes contra a Igreja, confiscando suas propriedades, suprimindo os votos monásticos e transferindo para o Estado as funções da educação, tradicionalmente controladas pela Igreja. Investiu contra e destruiu os antigos privilégios de classe. Amparou e incentivou o empresário. Essas revoluções são extremamente importantes para a sociologia, por terem desencadeado uma série de acontecimentos e problemas sociais, precipitando o surgimento dessa ciência e do estudo da sociedade. A sociologia utiliza-se de diferentes métodos de estudo e também de caminhos diversos para a explicação da realidade social. O retorno do ensino da sociologia como disciplina nas escolas brasileiras representa o reconhecimento do estudo das ciências sociais como um item de fundamental importância na formação humanista do jovem brasileiro. Para a gente finalizar então a aula, não esquecendo do café, sem o café pingado ou no início da aula, ou para finalizar a aula, ou durante a aula, você não tem como estar aqui no meu canal, né? Porque o café pingado não tem como. Explicando que café pingado para paulistano é o cafezinho naquele copo de vidro, 2 dedinhos de café, um pingo de leite, e você toma rápido. Para carioca, para outras pessoas, é um pingado, é aquele... uma xícara, né, com metade de café e outra metade de leite. Tá? Só para pontuar essa diferença cultural, sociológica. Essa questão, então, da Revolução Industrial sendo o marco fundante, né, ou o marco inicial da cientificidade da sociologia, a gente então passa a atrelar a sociologia aqui, por exemplo, ao direito do trabalho. Não tem saída. O direito do trabalho passa a ter então uma importância primordial para o trabalhador assalariado através da Revolução Industrial, que torna o trabalhador, né, um sujeito social ou um agente social meramente reprodutor de pequenos gestos, por exemplo, na fábrica, que vão colocar ele numa linha de produção. E isso, lá naquela época, depois isso evolui. E aí você vai ter, então, a basilar obra do professor Ricardo Antunes, que foi obra de referência que eu citei no meu trabalho de conclusão, na minha monografia de conclusão da graduação em Ciências Sociais. O professor Ricardo Antunes, então, tem uma obra chamada O Privilégio da Servidão, que fala um pouco sobre esse mundo do trabalho, sob a ótica da sociologia do trabalho. Tá? Então é só para a gente fazer uma pontuação. E para finalizar a aula, depois dessa leitura, não vou me estender muito, se você puder ver o filme Germinal, veja, que você vai entender bem como é que se deu esse início difícil, Germinal, e O Jovem Karl Marx, veja esse filme também, que já está disponível no Now, se eu não me engano, né? Ou na internet você também tem acesso não só ao Germinal, quanto ao Jovem Karl Marx. Por quê? Porque eu quero que você veja, não é só a trajetória do Marx, ou das pessoas lá no Germinal, veja o cenário, veja o contexto, veja o que cercava essas pessoas, para você poder entender, não só através de um texto, de um livro, de uma obra, né? De uma leitura à época, para você poder entender como se estivesse vivendo
na época, naquele momento histórico, crucial e fundamental. Vamos continuar com as dicas de filme, dica de documentário, né? Eu vou ver se eu coloco dica de livro, então dica de entrevista, né? Eu vou tentar sempre diversificar ao máximo dentro dos temas principais o conteúdo desse canal. Obrigado mais uma vez, um grande abraço, né? Força nesse momento, isso tudo vai passar e espero que a gente se encontre várias vezes, né? Durante esse período e depois também que tudo melhorar. Tudo de bom e um grande abraço.